com esse relaxamento. Porque vamos falar de emoção. Então, quando a gente começa a conversar sobre alguma coisa, quando a gente entra em algum assunto, geralmente, dependendo de qual o nosso estado emocional, a gente talvez interfira no nosso aprendizado, talvez também interfira no nosso jeito, no nosso bem-estar também. Então, eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui participando desse encontro justamente porque estão com alguma necessidade relacionada à emoção, né? E as emoções, geralmente, elas dominam a nossa mente. Então, ela assume o controle da nossa vida e ela pode até destruir o nosso futuro. Mas, Léo, como assim a emoção pode destruir o nosso futuro? Sim, por exemplo, quando você está com muita raiva de alguma coisa, isso é uma emoção que veio de algum local, de algum momento. E como é que essa emoção ela foi criada? Essa emoção ela foi criada de acordo com a sua experiência, da sua família, da sua família, depois da sua família, da sua comunidade, da comunidade também da sua igreja, se você é religioso, e esses lugares que você foi tendo as experiências, eles vão ditando algumas informações sobre a sua emoção. Hoje muitas pessoas estão sofrendo muito com ansiedade, principalmente agora na pandemia, porque tá mais tempo em casa, tem gente perdendo emprego, tem gente que a vida tá um caos. Então a ansiedade aumentou muito para essas pessoas. Então a pessoa fica preocupada com o futuro. Então estou preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque ansiedade são pensamentos acelerados sobre o futuro, o medo de não ter alguma coisa, medo de ficar sem o que comer, talvez, ou aquelas preocupações. E aí a pessoa começa a ter aquelas crises, ataque cardíaco, começa a sentir uma dor em uma região só do corpo. Tem gente que tem suadores, né, que soa muito, fica sente frio. O coração começa a palpitar por conta de tantas essas emoções que estão borbulhando dentro das pessoas, né? E assim, a gente tem que aprender como lidar com essas emoções, temos que aprender a conhecer melhor. Mas para você poder aprender a lidar com essas emoções, você precisa saber que emoção é essa. Que emoção é essa? Que origem? De onde é que vem essas emoções? Por que eu estou sentindo desta maneira? Então, essas são algumas maneiras que você pode aprender a lidar com a sua emoção. Por exemplo, o pessoal que tem ansiedade. O que a gente sempre diz para as pessoas, né? O que a gente sugere para algumas pessoas? Claro que, como eu falei, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente, cada pessoa vai estar de um jeito diferente. A primeira coisa é sair do ambiente. Sai daquele ambiente que está te deixando meio que ansioso. Ou então, ou então se você tá ali tendo aquela crise, você muda o seu foco para outra coisa. Por quê? Sua mente precisa mudar o foco para você sentir mais tranquilo e não ficar aqueles pensamentos remoendo toda hora, vai e volta. Então, por isso que é importante você entender o que emoção está acontecendo com você, o que é que realmente está acontecendo com você, né? E além dessas emoções, também temos a emoção da raiva, do medo, a alegria, a tristeza, a felicidade. Por exemplo, tem aquelas pessoas que têm altos e baixos, né? Uma hora tá feliz, outra hora tá triste, outra hora tá com muita raiva, outra hora tá bem feliz. Por que as pessoas têm essa oscilação de emoções? Porque depende muito do ambiente que ela está, do momento que está acontecendo com ela. Então, essas oscilações vai depender muito disso aí que está acontecendo. Mais uma vez, eu volto e falo para vocês. Questione Questione por que você está sentindo triste. Questione por que você está com raiva. Qual será que essa emoção está querendo me dizer? Emoção de raiva? Por que eu estou sentindo raiva? E definir o que seria a verdade. Qual é a emoção de raiva, na verdade? Quem definiu essa emoção de raiva para você? Como é que você sabe que você tem raiva? Como é que você sabe que você está com raiva de alguma coisa? Porque para você a raiva pode ser de um jeito, como para mim pode ser totalmente diferente. Então, por isso que é por isso que é importante você começar a entender, começar a questionar a sua emoção, começar a ver por que você está sentindo aquilo, né? Como seu estado de espírito, como é que está o seu dia a dia, a sua situação, como é que está a sua situação hoje? Situação financeira, como é que está seu casamento, como é que está a sua relação com sua família, como é que está a sua relação com você mesmo? Será que você consegue olhar no espelho e dizer que você está bem, que você está feliz? Ou você nem consegue olhar no espelho? Qual é a emoção que você sente quando você se olha no espelho e vê você mesmo? Como você se sente com isso? Então, esses sentimentos,
ele está ali o tempo todo. Então, se você não conseguir, se você não aprender a dominar, a entender que sentimento é esse, a ver da onde ele está vindo, ou tentar entender o que ele quer te dizer, você vai continuar sentindo essas emoções descontrolado. E quando você sente essas emoções sem controle, ela te gera todo esse problema que tem hoje, né? Que é a ansiedade e muitas outras coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, geralmente, as emoções, elas são resposta do nosso corpo, né? Para reconhecer uma situação. Reconhecer se aquela situação é de perigo, se aquela situação é uma situação agradável ou não. E uma coisa que eu gostaria de dividir também com vocês é: jogue fora aquele ditado que você tem um problema. Verdade. Que as pessoas sempre falam, você tem um problema. Você tem um problema. Mas quem é realmente que tem um problema? Desculpa, gente, que o barulho aí. Gente, pessoal, aqui tá demais. Já vou pedir desculpa de antemão. Por que será que você tem um problema? O que é um problema para você? Que emoção é essa que está por trás desse problema que você está sentindo? É. O que é que sua mente está dizendo para você pensar que você tem um problema? O que é que sua mente está querendo te dizer? Então é sempre questionar a sua mente. Eu sei que não é uma coisa muito simples de se fazer. Não é uma coisa assim, eu vou conseguir. Não. É uma coisa que precisa ser trabalhado. O músculo, né? Por exemplo, quando a gente vai para academia, a gente tem que ir para academia 1, 2, 3, 4, 5 dias até você ver uma diferença no seu corpo. Quando você vê essa diferença no seu corpo, você quer mais e mais. A nossa mente é a mesma coisa. A gente precisa treinar a nossa mente para poder entender o que está acontecendo com ela e questionar a nossa mente para ver se realmente aquilo que ela está querendo passar para a gente é verdade ou não. E aí você vai treinando. Quanto mais você questiona a sua mente, melhor você fica nesse questionamento, menos você vai sentir emoção que você não quer sentir, que são as emoções desagradáveis, que são as emoções que não faz bem para você, né? E também tem uma coisa, existem pessoas sensíveis e pessoas que não são tão sensíveis assim. Ou seja, pessoas muito mais emocionais e pessoas muito mais racionais. Quando a gente fala assim, a comparação de pessoas emocionais para pessoas racionais, não quer dizer que aquelas pessoas racionais elas são frias de acordo com o sentimento ou com a emoção. O que quer dizer é que essas pessoas elas têm uma maneira diferente de sentir aquilo. Por exemplo, vamos supor que você discute com seu marido ou com sua esposa ou com alguém. E aí, só que a pessoa que você discute, para ela não foi nada, ela simplesmente ela sentiu a coisa, mas ela não demonstrou a emoção. Por que ela não demonstrou a emoção? Porque ela pensou racionalmente como lidar com aquela situação. E às vezes para ela já não é tanto. Enquanto uma pessoa que é muito emotiva, a pessoa que é emotiva ela vai brigar, vai espernear, vai chorar, vai fazer tudo aquilo, blá, blá, blá. Só que aí que está a questão. Quem será que está certo nessa briga? Responde aí para mim. Quem será que estava certo nessa briga? A pessoa que esperneou ou a pessoa que simplesmente ouviu e pensou? Pois é. Então, quando a pessoa não tem controle sobre o emocional dela, é porque a criança interior dela está falando mais alto. O que seria a criança interior? A sua criança interior é as suas emoções primárias. Quando você está na infância, lembra quando a criança geralmente briga com o amiguinho? É até muito comum que as pessoas falam, se ele é o dono da bola, ele pega a bola e vai embora para casa e faz birra nesse sentido. Quando a gente cresce, a gente não tem a bola para fazer isso, mas como é que a gente faz? A gente começa a brigar, a chorar demais, se espernear por conta disso, de uma briga que aconteceu. E então, nesse sentido, que está sendo uma criança, porque a criança faz isso. Já a pessoa não, o adulto ou a pessoa com as emoções dela evoluída, ela não vai fazer isso. Ela simplesmente vai olhar para a situação, pensar, pensar e ver se realmente aquela situação vale a pena de você liberar todas as emoções, seja de raiva, seja emoção de preocupação, alguma coisa nesse sentido. A pessoa vai pensar duas vezes. Com o adulto, ele vai pensar duas vezes. Se ele está
brigando com a esposa, ou se ele está brigando com o esposo, e ele vê que aquela briga ali não faz sentido, a pessoa não responde naquela hora. A pessoa precisa parar, analisar, para responder de maneira correta. Porque às vezes quando a gente age no impulso, no calor da emoção, olha aí, quando a gente age no calor da emoção, às vezes a gente fala até coisas que a gente não gostaria de falar. E é isso que precisa aprender a controlar as emoções, aprender a entender exatamente o que essa emoção está querendo dizer para a gente e por que ela está ali naquele momento. E aí você também tem que se perguntar, será que essa emoção, será que eu estou respondendo impulsivamente como adulto ou como criança? E aí? Então, por isso que é importante a gente buscar entender exatamente que emoção é aquela, qual o real motivo daquela emoção. E às vezes é bom a gente ficar de lado. Às vezes é bom a gente dar um passo para trás, analisar antes de dizer alguma coisa, antes de responder alguma coisa, porque às vezes você vai responder alguma coisa que você talvez nem queria ter respondido, que você talvez nem queria ter falado. Então ainda tem isso aí que você pode acontecer complicar também. Então por isso que é importante observar para ver quem está respondendo pelaquela emoção, se é o adulto ou a criança. Adulto ou a criança. Então precisa ver isso também, para entender se as emoções não estão indo por impulso. E aí, fala aí um pouquinho, o que é que está sendo isso para você agora? Como é ouvir tudo isso? Como é entender? Oh, eu preciso só ver aqui os comentários que eu preciso entrar na tela para ver aqui. Quando estou muito triste, sempre tento identificar o porquê. Isso mesmo. Quando está triste, a gente precisa identificar. Por que será que aquela tristeza? Vamos supor que você está no quarto, tá tranquilo, você está no seu quarto, tá ali pensando porque da onde é que vem aquela tristeza, é você analisar o seu dia a dia, ver como é que começou você a se sentir triste. Da onde será que veio essa tristeza? Será que não foi alguma coisa que você fez e não queria ter contado, ou alguma coisa que você fez e não queria ter feito? Será que alguma falta que você tem de alguém, ou de alguma situação, de algum momento? É fazer esse tipo de pergunta para poder entender da onde é que vem essa sua tristeza, da onde é que vem esse momento. E aí eu quero aproveitar. Faz sentido? Antes de eu passar para o próximo, faz sentido isso? Como é que você questiona? Então, o que eu sugiro para vocês? Aí, pegar uma agenda, pegar uma agenda e começar a anotar exatamente tudo que você está sentindo. Por que será que você está sentindo triste? Qual foi a situação que aconteceu no dia para te deixar triste? Qual foi o que tal pessoa falou? E como é que começou a minha tristeza? Começar a analisar isso para que você possa entender melhor de onde que está vindo essa tristeza. O que deixa, e aí olhar o que te deixa triste e colocar do outro lado o que deixa feliz, porque isso vai te ajudar. E aí eu quero fazer algumas perguntas, até se você pudessem anotar aí, deixar aí para depois responder e trazer na próximo encontro, porque acho que vai ser bem legal essas perguntas e vai ajudar bastante. Ah, certo. A TPM é umas coisas que também, dependendo como está mexendo muito com o hormônio, né? Então está mexendo com seus hormônios, pode sim deixar triste, porque é hormônio. Então, mas aí é buscar alguma coisa nesse período que te deixe mais feliz, que te deixe mais tranquila. Porque a tristeza, algumas emoções elas são inevitáveis, tá? É inevitável algumas emoções. Só que a gente consegue controlar a intensidade de cada emoção. Por exemplo, você não vai querer passar mais tempo triste, né? Você vai entender e vai se questionar porque você está se sentindo triste, olhar da onde é que está vindo essa tristeza. Se você conseguir entender porque você está triste, você consegue sair dela mais rápido. Por isso que é importante você se questionar, né? E também a chuva pode te deixar triste também, porque a chuva ela tem essa ideia meio que tristeza, né, para algumas pessoas. Para outra pessoa, para quem mora na lavoura, a chuva é a melhor coisa que tem.
Então, depende muito da sua criação, depende muito de como você foi criado, depende muito da sua região. Então, isso muito vai, de alguma forma, te associar a que aquilo, o que aquilo representa para você, entendeu? Então, vamos lá para as 4 perguntas que eu deixei aqui para vocês. Primeira pergunta, anota aí. Vou esperar só uns minutinhos para você poder pegar o papel, a caneta. Beleza, vamos lá. Como você está se sentindo agora? Essa pergunta, para você poder. Só vou pedir as perguntas e depois você responde. Essa é uma pergunta. Qual a emoção? Quais são as emoções que são mais presentes na sua vida? Qual a emoção ruim ou boa que você gostaria de eliminar da sua vida? Qual a emoção que mais te incomoda? De 0 a 10, o quanto você quer se sentir melhor? Quais ações você vai fazer para dominar uma das suas emoções? Só uma só. Escolhe uma emoção e pesquise e pense quais ações que você vai fazer para dominar ela. E a última, que é apenas um exercício simples, é você ficar 7 dias sem reclamar. Será que você consegue fazer isso? Ficar 7 dias sem reclamar? E ainda vou adicionar mais um pouquinho esse desafio, hein? Colocar um... Sabe esses elásticos de dinheiro? Coloca esse elástico de dinheiro no pulso e toda vez que você reclamar, você vai puxar esse elástico. Por quê? Você está mandando uma resposta para o seu cérebro que você não quer mais ou pensar nessas coisas, que você não quer mais sentir essas coisas. Esse elástico vai te ajudar isso, porque vai te lembrar para isso. Fez sentido? Tá tudo bem? E aí, tem alguma dúvida, pergunta, questionamento? Então é isso, gente. Eu queria agora falar que os próximos encontros, a gente vai ter os próximos encontros aí nas quinta-feira. A gente vai mudar um pouco o formato desses encontros, justamente para poder agregar todo mundo de alguma forma, para que vocês possam sair aqui transformado, né? Como a gente fala, o clube da transformação. É você entrar de um jeito e sair de um jeito totalmente diferente, né? Esses encontros são gratuitos, só que a frequência dele, essa frequência vai ser alterada, a gente vai informar sobre isso direitinho, por questão disso, porque a gente quer a participação de todos e a gente quer realmente contribuir na sua vida, contribuir na sua transformação. E aí, me conta aí o que, é que vocês pensam de hoje, como é que foi para você, aprendeu, tem alguma coisa que você vai tirar daqui? Fala aí para mim. Comenta aí, no. Conseguiu anotar todas as perguntas também? Muito top, Leonardo. Parabéns aí. Essas perguntas realmente faz, né, a gente começar a olhar mais diferente, com um olhar diferente para nossas emoções. E eu tenho certeza que quem que for e trazer no próximo encontro aqui, né, vai ter alguma, já vai começar a sua transformação, já vai começar a entender mais sobre as suas emoções. O primeiro passo é entender. Antes da gente ensinar você a fazer técnica, a gente entrar com terapia, entrar com, né, com outros conhecimentos, você tem que compreender, começar a compreender suas emoções, né? Então, essas perguntas são realmente valiosas. E é isso aí, pessoal. A gente está aqui mais uma vez, podendo contribuir com vocês. Quinta-feira, às 20 horas, a gente se encontra aqui de novo com o Clube da Transformação. Agradeço aí a todos, um forte abraço, tenham uma boa noite. Muito bom, gente. Boa noite aí. Se você quiser mais algum conteúdo mais detalhado sobre isso, tudo isso que a gente falou, depois manda uma mensagem para a gente lá no grupo, simplesmente, né? Dentro do nosso grupo, para poder para poder você receber algumas coisas mais detalhadas, um material que a gente está pensando em montar um material para que você possa aprender a dominar mesmo a sua emoção,
a aprender a acomodar, a dominar as suas emoções durante o namoro, no seu casamento, na sua vida, entender mais, melhor sobre as suas emoções, saber como lidar com ela mesmo e entender aonde, como que ela começa, aonde que ela termina, como dominar ela de uma forma que não vai te incomodar, também dominar a sua questão de luto e aprendizagem cada vez mais. Se tiver interesse sobre isso, é só mandar uma mensagem para a gente, que a gente está desenvolvendo esse material. É um livro eletrônico que a gente vai estar desenvolvendo e vai estar disponibilizando em breve na plataforma do Simplesmente, e para poder ajudar vocês também, além de tudo isso que a gente está passando nesses encontros ao vivo, você ter esse material para você poder consultar a hora que você quiser, no momento que você quiser. Então, só mandar uma mensagem para a gente falando o que é que você gostaria de ver dentro desse livro, né? E também falar para a gente que você tem interesse, que a gente vai te colocar na lista de espera para os primeiros que quiserem esse livro, tá bom? Muito obrigado, tenha uma ótima noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.